fala-se em feriado, comemoração, algumas coisas a gente já até espera, né, queridos? Mas nós estamos aqui hoje para desta série que nós terminamos hoje, Cordeiro do Meio de Lobos. E eu, antes de começar a pregar, eu queria fechar com você mais uma vez aquilo que a gente tem conversado, aquilo que a gente tem falado. Nós estamos atravessando um tempo no país em que nós perdemos uma direção daquilo que aprendemos de certo, de errado, daquilo que era justiça, daquilo que não é mais. E isso tem bombardeado não apenas as áreas diversas da sociedade, mas também pode permear a nossa vida e até mesmo a fé de alguns. Quando estava ouvindo o Espírito falar comigo sobre isso, a sensação que às vezes eu tenho, eu não sei se você sente isso, é que parece que não há saída para algumas coisas. Parece que diante de algumas situações, às vezes a vida nos leva como que ficar cercados no meio de lobos que vão nos devorar. Problemas que não têm solução, situações que a gente não consegue desatar. Às vezes um problema no trabalho, um problema familiar, algo que às vezes você fala: meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Meu Deus, como que eu vou conseguir resolver isso aí? E aí você olha e é aquela imagem como que lobos. Se você já assistiu filmes, né, nesse sentido com os lobos, eles vêm pelo cheiro. Os lobos são capazes de andar por noites adentro pelo cheiro de sangue, de presa que eles encontram. E às vezes nós, diante de algumas situações da vida, e esta palavra de hoje vai fechar todo esse nosso ato que nós estamos fazendo aqui dessas 4 noites de palavra, vai nos mostrar o quanto às vezes homens do passado, como nós vimos desde a primeira noite, viveram assim também. Atravessaram inimigos ferozes, pessoas muito mais fortes, situações difíceis de resolver, guerras difíceis de serem vencidas. Mas a fé mudou a história dessas pessoas. A convicção que elas tinham em Deus para lutar e se posicionar fez com que elas lutassem, guerreassem, e Deus as honrou. A fé é isso, querido. A fé não é sentimento. O que é sentimento? Por exemplo, se você entrar numa situação aonde você olha coisas quebradas, caídas, o seu olhar vai te levar a rapidamente, abruptamente, a imaginar: aqui é um ambiente complicado, isso aqui não tem saída. Eu gosto muito de assistir algumas séries que tem na TV americana sobre reformas de casas antigas. Tem várias delas. Algumas dessas casas que as pessoas compram, eu olho e falo: meu Deus do céu, como que alguém pode, como que vai sair coisas dessa casa destruída? E aí os construtores começam a fazer a reforma da casa, e a gente vai acompanhando no desenrolar, e no final, aquilo que era um monturo, paredes caídas, rede de esgoto entupida, encanamento entupido, vira uma casa confortável, vira algo habitável, desejável. Mas quando você olha no primeiro momento para aquele tipo de casa, o sentimento que dá, fala: pelo amor, eu vou comprar uma casa dessa para quê? Uma casa caída, quebrada. Às vezes eles compram casas por, óbvio, um preço muito mais baixo,
mas pelo local, pela condição, pela história que teve. Mas o sentimento de quem não é perito, de quem não é construtor, você fala, não. Às vezes eu comento com a Fernanda, eu não acredito que essa casa vai ficar desse jeito. E ficou. Sentimento é isso, irmãos. Sentimento de que às vezes a gente recebe uma notícia de uma situação, de um problema, e é nessas horas em que nós temos dos 3 inimigos 2 que se manifestam. É a nossa carne dizendo, ó, acabou, não tem jeito não. Para isso aí não vai resolver. Não tem jeito, não tem forma, não tem como você sair disso. E a outra é o próprio inimigo, o segundo inimigo que a gente tem dentro dos 3, que o terceiro é o mundo, que vem dizer, mas rapaz, o que é isso? Não tem uma possibilidade. Você acha que Deus vai se importar lá do céu e vai te socorrer nessa situação? Você acha que Deus vai aliviar você? Se você olhar para a história de Noé, pregar Noé hoje aqui é muito fácil para os pregadores. Por que é fácil? Porque nós não vivemos 120 anos para construir uma arca. Recebeu uma ordem de Deus, construa uma arca no meio de uma geração hostil, má, corrupta, uma geração que se dava as coisas mais terríveis, que eu acho que hoje, os dias de Noé, como Sodoma e Gomorra, já perderam para os dias atuais. Hoje a gente vê coisas absurdas. Mas quando você olha para uma palavra de Deus, para um homem dizendo assim, construa uma arca, se Noé olhasse para a geração, se ele olhasse para as faltas de ferramenta que nós temos hoje, óbvio que ele não sabia, mas pela falta de mão de obra que ele não teria, as pessoas para lhe ajudar, ele não teria, seria a família dele. Ele fala, não tem como, o sentimento dele é dominar ele, dizer, não, isso é impossível. Como construir um barco desse tamanho com os recursos que eu tenho? Como construir? São homens que estão na galeria da fé. E ele manteve aquela convicção dentro do seu coração. A nossa geração atual, principalmente, é muito imediatista. A gente gosta de resultados muito rápidos. Nós não somos mais como outrora. Oramos pouco, perseveramos pouco, desanimamos muito fácil, abrimos mão muito fácil da fé. Os sentimentos entram na nossa vida, e eu estou falando como um ser humano. Se nós não tomarmos cuidado, a gente não levanta da cama para trabalhar. A gente não levanta da cama para viver. Quantas mulheres aqui entendem isso que eu estou falando? Levantar para cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de você, diante dos problemas que você tem. Diante, talvez, de uma enfermidade, de um problema que você não tem como resolver. Nós, homens, quantas das vezes a gente... Deus, eu não sei. Eu não tenho mais como fazer. Essa situação, esse fato, essa doença, esse problema... Eu não aguento mais essa perseguição no meu trabalho. Deus, eu não estou aguentando mais esse fato, essa luta aqui na minha vizinhança. Às vezes uns vizinhos que se levantam, enfim. É nessa hora que a gente só tem uma coisa que a gente nunca deveria de ter aberto mão dela. É a fé. Porque Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Nunca abandona. Às vezes nós estamos no meio de um furacão, de um momento, e esse momento ele quer definir a nossa história, ele quer definir a nossa existência. E quando o Espírito Santo falava comigo sobre cordeiro no meio de lobos, é dentro desse contexto. Eu olho para o nosso país e eu fico me perguntando, eu conversava com meu pai quando ele ainda estava vivo, ele dizia assim, Kleber, o que esse Brasil está virando? Eu falava, pai, só Deus. Ele falou, só Deus. Diante de tantas coisas que a gente olha agora e vê agora. Pois é só Deus. E Deus pode tudo. Deus pode reverter situações. Deus pode abrir o Mar Vermelho, Ele já abriu. Deus pode fazer o Rio Jordão se abrir. Deus pode fazer chover pão do céu, cair codornizes do céu. Então o objetivo, fechando hoje,
é que você absorva a palavra. Não escute apenas, absorva a palavra. Não é objetivo. Eu sei que muitas vezes as pessoas esperam alguma coisa que vai as estimular a pular, a saltar, porque às vezes a gente é um pouco místico e quer que alguém revele CPF, RG, alguma coisa, para glorificar. E pouco se glorifica com a palavra profética que sai do altar, que é a melhor profecia que tem. É aquela que o Espírito fala diretamente com a gente. E hoje eu quero fechar isso com você e dizer, antes de mais nada, cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com o que você está vendo agora, vivendo agora. Porque aquilo que a gente está vivendo agora e vendo agora pode influenciar o nosso futuro. A gente conhece a história da profetisa Débora, no livro de Juízes. Que ela chama Baraque e fala, olha, o Senhor usará você para fazer isso. Ele diz, não, se você não for comigo, eu não farei. Ela diz, ok, eu vou, mas pela mão de uma mulher, a história de Israel será conhecida, não pela tua. Porque ele olhou para o que estava vivendo e deixou de confiar na palavra profética da profeta. E olhou para si, e para si ele se anulou. Sentimento é terrível. É bom o sentimento de amar. Mas o sentimento de vergonha, o sentimento de angústia, o sentimento de tristeza, de não conquistar, de não construir, de estar parado, de estar num platô até que as coisas aconteçam, são inimigos da fé. Agora, Deus não tem nada a ver com isso. Deus continua sendo o mesmo Deus. E eu quero que você, esta noite, abra sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo de número 3. Eu eu orava pedindo a Deus a confirmação. E dentro desses dias que a gente estava falando sobre as 3 primeiras ministrações de Cordeiro no meio de lobos, esta palavra falou comigo. Eu pedi ao Senhor pelas 4. E na segunda semana Deus falou comigo sobre essa para a última, que é esse texto tão conhecido nosso. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 de largura e a colocou na planície de Dura, na província Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias, para que viessem na dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram, ficaram diante da estátua que o rei havia levantado. Então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações, línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação, língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta e da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a ouvir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego,
É verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com os 3 hebreus que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com suas túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam: Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Até aqui. A região de Dura, ela não é conhecida hoje. Não se sabe corretamente aonde ela está agora. Mas se sabe que nos tempos bíblicos ela era localizada numa região plana entre os rios da Babilônia. De maneira que quem passasse pela região, ao chegar àquele local, de longe, com os raios do sol que batessem sobre a estátua, não teria como não ver essa estátua. Alguns pensam que Nabucodonosor aqui construiu uma estátua em sua homenagem. Outros já acreditam que ele construiu uma estátua em torno de um Deus que eles confiavam. Mas o fato é que ele ordenou que todos no seu reino, e aquele tempo o Império Babilônico era a força mundial, dominava todos os impérios do mundo.
Dentro desse reino, a gente conhece 4 jovens que se destacam. Um deles, a gente já sabe que é Daniel. Foi mencionado aqui a semana passada. Na descrição bíblica de hoje, são 3 amigos de Daniel que foram conduzidos de Jerusalém e foram colocados para serem ministros junto ao comando do rei da Babilônia. Mas isso não foi de imediato. Eles tiveram que ser treinados, eles tiveram que se adaptar. Desde o início, esses 4 jovens, Daniel e os seus companheiros, eles tomaram decisões de não ceder aos encantamentos da Babilônia, aos ouvidos de Babilônia. Nesse episódio, Daniel não está. Quem está aqui são esses 3 judeus, embora Daniel estivesse vivo, mas o texto aqui, Daniel não estava nesta cerimônia. O fato é que esta ação, esses moços, eles têm uma posição de destaque, porque eles são judeus, foram trazidos da Babilônia, e a posição de liderança deles na Babilônia incomoda. Ser judeu, adorar a Deus, incomoda aos pagãos. E o rei tratava Daniel e os 3 aqui com um olhar diferente. Era uma ação divina. E isso incomodava todos esses homens. Isso, eles tinham uma ira. A gente viu aqui a semana passada que eles chegaram a um ponto de criar uma lei para matar Daniel. Porque eles sabiam que Daniel ia ser colocado num cargo maior. Eles preparam uma cilada para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Não conseguiram. Aqui esses homens têm uma ira também dos amigos de Daniel. E eles, de novo, no meio de tanta gente, quando o comando foi dado, a trombeta foi tocada, os 3 moços, óbvio, não se curvam. Para um judeu só existe um jeito de se prostrar, é diante do Senhor. Então, quando se toca a trombeta, todos, a Bíblia relata que todos os presentes ali se dobraram, menos os 3. Agora veja como são as coisas. Haviam ali pessoas que não estavam nem olhando para a estátua, nem menos para o rei, mas estavam de olho no que eles iam fazer. E aconteceu o que a gente esperava. Eles não se dobraram. E eles, primeira coisa, escuta, o Senhor deu uma convocação, o Senhor chamou, todas as pessoas que têm cargo com o Senhor são pessoas que o Senhor tem elas em autoestima. Esta convocação, ela tinha 2 objetivos por parte do rei. Primeiro, para mostrar que o rei era poderoso. Ele tinha esse problema, Nabucodonosor. Tanto é que uma hora ele diz, eu sou Deus. Aí ele se engana e Deus faz ele ficar 7 anos como bicho no meio do mato. Cresce unha, anda de 4, cabelo, barba. E na sua loucura, nesses 7 anos, um dia, ele, na sua consciência, vivendo como um bicho, as pessoas cuidavam de Nabucodonosor, sabendo que ele era o rei, mas vivia, a loucura tomou conta dele. Num dia, ele recobra a consciência e vê a bobagem que ele fez, que ele falou. E ele se arrepende do que ele falou. E porque ele se arrependeu do que ele falou, volta-lhe a sanidade. E Deus o restitui. Nabucodonosor tinha problema com essa questão de eu sou. A segunda razão para aquela estátua é que ele queria garantir a lealdade dos seus oficiais e de todos que estivessem ali. É interessante que as pessoas que denunciam Sadraque, Mesaque e Abednego não é por um ato de desobediência deles para o rei, é inveja. Você já ouviu um provérbio que eu não sei a sua origem, mas ele é popular, que diz assim, que a inveja mata? E é verdade. No caso aqui, aplica-se esse provérbio, que não é bíblico, porque a inveja desses homens, esses homens
tinham intenção de matar esses hebreus porque eles viviam, porque eles existiam, e porque eles ocuparam no coração do rei um carinho. Apesar de Nabucodonosor ser quem ele é, ele olha para os 4 hebreus, incluindo Daniel, e tem um olhar diferente, porque ele sabe que nesses hebreus não há vaidade, não há desejo de trono, eles são honestos, o caráter deles é ilibado. Nabucodonosor não sente outra coisa por eles, mas isso incomoda, porque os outros têm ambição por poder, eles têm cargos, eles têm, eu vou arriscar aqui algo com você, a síndrome de Lúcifer. Eles têm poder, têm tudo, mas eles querem trono, nada lhes basta. Por mais que eles tenham status, tenham poder, é assim. Irmãos, não faz parte da mensagem, mas só para você entender, existem pessoas que são assim mesmo. Elas não aceitam um cargo numa diretoria, elas não aceitam fazer parte de um time. Se ela não jogar hoje, ficar no banco de reserva, amanhã ela está causando, dando entrevista, criando problema. Ela não entende isso. Se não for aquele que vai aparecer, então para mim não serve. Esses homens tinham isso. Eles eram pagãos, tinham inimigo na vida deles e invejavam a posição que esses 3 hebreus tinham. No verso 8 diz que por inveja eles denunciam. Então não é um sentimento tipo, rei, olha, veja bem, esses rebeldes estão te desonrando. Não, é por inveja. É porque eles eram abençoados por Deus na Babilônia. E é interessante que a gente começa aqui a pensar em algumas coisas. Que filhos de Deus e pessoas do bem nunca vão poder evitar que isso aconteça. Se você é filho de Deus, vive pela palavra e na palavra, talvez você nunca saberá, mas existirão pessoas que sempre odiarão você, terão inveja de você. Alguns aqui já ouviram isso. Eu invejo você, eu odeio o que você tem, eu queria ser você. As pessoas se incomodam com a sua formação, elas se incomodam com o que você tem, se incomodam com o seu intelecto, se incomodam com os teus bens, se incomodam até com a beleza. Com a beleza. São vários os relatos de pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, essa pessoa chegou aqui em casa, depois que ela saiu, a casa parece que uma bagunça, grito, discussão e tal. Eu já fui orar em lares assim, o que aconteceu, pastor? Vieram umas pessoas aqui, assim, depois coisa. E aí você começa a fazer a investigação e saber depois, falou, não, essa pessoa professa uma fé diferente e declarou que o que você tem, o marido que ela não tem, ela quer o seu marido, ou quer a sua esposa, ou queria a tua casa, enfim. Deixa eu pontuar você aqui para a gente entender. Sendo filho de Deus, nós não podemos impedir que as pessoas tenham um olhar de inveja. Isso é natural. Por quê? Porque você é filho de Deus, a luz do Espírito Santo brilha na sua vida. Você é guardado pelo Senhor. Quer ver uma coisa, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Você já reparou que você, não sei se você tem essa gratidão, essa teologia de gratidão a Deus, de ter comida todos os dias na sua mesa. Sim? Sim? Minha mãe está aqui, graças a Deus. Eu já fui para a escola em tempos difíceis da nossa vida. Eu já fui zombado na escola por ir com roupa rasgada, porque não tinha. Filho mais velho, 3 filhos, 2 primas que foram morar em casa, coisas
tempos difíceis. Durante quase um ano, eu lembro desse tênis até hoje. Eu ia para a escola com um tênis branco. Ele era rasgado aqui embaixo no solado. Não tinha como comprar naquele momento. Não tinha dinheiro. Eu colocava um pedaço de papelão, tirava a palmilha, colocava um pedaço de papelão, colocava a palmilha e ia para a escola. Dia que chovia, molhava o pé. Se pisasse alguma pedra, machucava. Chegar em casa, reclamar, mudava o que para mim, irmãos? Era o que a gente estava vivendo. Hoje, eu não tenho só um par de tênis. Eu não sei quantos pares eu tenho, não são muitos não, mas hoje eu não preciso. Esses dias um rasgou, eu falei para o Fernando, eu vou levar lá no sapateiro que dá para andar mais um pouquinho. Eu não sei se você já sentou num restaurante para comer e você olhou o ambiente e você pensou assim, meu Deus, como que eu posso estar aqui? Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas e isso incomoda. Eu me lembro que a primeira vez que eu voei, peguei um avião, não foi nem viagem de turismo, foi para ir resolver um problema do Betão. Os mais antigos vão lembrar, que precisava ser internado lá em Lapa, na região, acho que de Curitiba. E aí tinha dado um problema, e só tinha um jeito. Eu tinha que chegar lá, eu comprei uma briga pelo Betão, porque se ele não ficasse, ele ia morrer. E a clínica tinha garantido a vaga dele. E de última hora falou que não ia internar mais o Beto. E o Beto entrou numa vertente de depressão. E eu falei, não, nós vamos resolver isso aí. Eu peguei o telefone e falei, vocês não podem fazer isso com o menino, vocês vão matar o menino e tal. Aí eu fui lá falar com o seu Paulo, pai do Beto. Falei, seu Paulo, eu tenho coragem para ir lá, eu quero ouvir eles falar para mim, olhando para mim, que eles não vão internar mais o Beto. Falou, pastor, o senhor tem coragem? Eu falei, tem coragem. Falou, mas eu não tenho dinheiro para ir lá não, seu Paulo. E se a gente não resolver isso em 48 horas, o Betão... Ele falou assim, se eu comprar uma passagem de avião para o senhor? Falou, seu Paulo, eu nunca voei, mas nesse assim, voo comercial, eu tinha voado pela Força Aérea, coisa desses teco-teco da vida. Ele falou, pois o senhor vai. Então o senhor vai? Vai. Irmãos, quando eu entrei naquele avião, eu fiquei olhando assim, eu lembro até hoje, né? A gente era meio mais caipira, né? Uma pastinha, uma Bíblia ali dentro, uns papel, pagando de executivo. Quem olhar falou, o que é esse cara? Eu tô aqui. Ele tinha o meu paletózão, a lá Mário Fofoca, e lá fui eu. Lá fui eu. Eu olhava naquele avião e falava assim, eita, não é que Deus faz coisas? Às vezes, irmãos, a roupa que você veste, a casa que você tem, o emprego que você tem, a esposa ou o marido, os filhos que você tem, existem pessoas que invejam isso. Eu não estou valorizando esses sentimentos malignos e carnais. Estou dizendo para você que filhos de Deus, casas de filhos de Deus é casa limpa. Casa de filho de Deus é casa organizada. Tem gente que vive na sujeira, na casa quebrada. Você chega lá, aquele bolo de coisa zoada. Ela chega na casa do crente, né, do convertido, e vê a casa limpa, tudo funcionando. Como assim? Como assim? Então você não pode evitar. Se você vive pela palavra, a sua vida vai brilhar diante dos homens. Vai brilhar diante da sociedade. E é um processo natural das pessoas invejarem você. A Bíblia mostra, e isso é muito interessante, que pessoas ruins e do próprio inimigo se levantarão contra os filhos de Deus. Nem tudo é demônio, tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que...
ensina o diabo de coisa ruim. Mas tem gente endemoniada e tem gente ruim que vai se levantar contra os filhos de Deus. E a gente aqui está vendo hoje mais um exemplo de 3 moços que não tinha nada errado na vida deles, mas que por eles serem fiéis a Deus e não se darem ao fato de se prostrarem perante uma estátua, eles foram injustiçados, caluniados, colocados à morte. Então a gente percebe que mesmo sendo filho de Deus, isso não vai evitar que pessoas ruins e pessoas usadas pelo maligno se levantem contra a nossa vida. E qual é a máxima de tudo isso, pastor? É que Deus, muitas vezes, não nos livrará de passarmos por problemas. Problemas aqui pode ser dificuldades, provações e etc. Deus, muitas vezes, não nos livrará de passar pelos problemas, pelo desemprego, por uma doença, por uma fase, por um problema familiar, por um momento, seja lá qual for. Mas o que a Bíblia afirma? É que apesar de Deus, porque algumas vezes Ele não vai nos livrar de passar por problemas, mas todas as vezes que nós passarmos por problemas, Deus estará conosco nos problemas. Ele vai estar ali. No final desse problema, as pessoas vão olhar e vão dizer: Deus o abençoou. Deus abençoou a ela. Como essa pessoa está em pé? Eu tentei matar a sua honra, a sua reputação, o seu caráter. Ela passou por essa enfermidade, perdeu os cabelos, passou pelo câncer, passou por isso. Olha, perderam a casa, aconteceu tudo isso, foi desonrado. Eu achei que esse cara nunca mais ele conseguiria um emprego. Como é que hoje ele é diretor? Como é que ele hoje é dono de 3, 4 casas? Como é que ele tem uma vida financeira diferente? Eu quero lembrar você que filhos de Deus, passam por problemas, mas não são abandonados por Deus no problema. Deus sempre estará com os seus filhos no problema. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, respostas agora. Como eu disse, nós somos imediatistas. Deus, até quando? Alguém aqui já orou assim? Senhor, até quando? Senhor, não estou aguentando. O texto nos mostra que Deus livra-nos nos problemas. Nem sempre, apesar de você orar muito, de você estar fiel, de você estar 100%, vamos colocar aqui uma expressão, você está redondinho, você não está livre de passar por um vento, por uma tribulação, por uma tempestade, por um período de abandono, por um momento de que as portas se fecharão para você, as pessoas te abandonarão, os teus melhores amigos não estarão mais à mesa com você. Jó passou por isso, mas o Senhor estava com ele. A gente olha para o texto, olha para o verso 15 desse texto, e a gente descobre aqui uma grande verdade. O texto diz exatamente assim, do versículo de número 15. Olha só: eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som do instrumento. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Olhe bem o que esse texto diz. O rei faz para eles mais uma proposta, usado pelas pessoas que estão perto. Ele diz: ou vocês se curvam, ou a fornalha. Então uma coisa é certa para cada um de nós: neste mundo, nós sempre seremos odiados pelos filhos das trevas.
o dia que as trevas derem as mãos para nós, começarmos a ser amigo dos inimigos de Deus, nós nos perdemos. Porque não tem como luz e trevas andarem juntos. O versículo 15 nos posiciona e nos traz uma reflexão maior, que a gente precisa manter uma expectativa correta dos nossos anos na Babilônia. Qual Babilônia é essa que nós estamos vivendo hoje? Nós não podemos esquecer que essa terra, esse mundo não é a nossa morada celestial. Nós não podemos esquecer que o momento daqui é uma preparação para a entrada na vida celestial. Então nós não podemos perder expectativa. Porque eu não troquei de carro? Porque eu não consegui o emprego que eu queria? Porque eu vou ter que fazer um tratamento? Porque eu vou ter que fazer um implante? Porque eu perdi o emprego que eu era chefe, agora vou ter que começar a trabalhar recebendo horas. O nosso olhar não pode ser um olhar para cá. Lembre-se sempre, mantenha a sua expectativa. Isso aqui é passagem. Muita gente tira os olhos do céu e põe os olhos na Babilônia. Se deita para ter promoção, aceita suborno para ter promoção, se vende. A prostituição, ela não é só daquelas pessoas que põem um preço lá para ter sexo e pelo sexo receberem. Há alguns tipos de situações que a gente vê, você fala, meu Deus, a pessoa conseguiu trocar a sua honra, etc. Por isso, a gente olha para o texto e vê que esses 3 moços, eles não tiraram o olhar da onde eles sabiam que vinha a providência. Porque estar em Babilônia, apesar de serem lançados na fornalha, não mudou as suas perspectivas. Mesmo a morte estando ali. Querido, a gente precisa entender. E esse é o objetivo da palavra de Deus, que às vezes não traz glória, aleluia, não traz exaltar. Entenda uma coisa, que antes de nós irmos para Canaã celestial, aqui nesse mundo, nós vamos ser acusados, nós vamos ser ameaçados e nós vamos ser odiados pelo mundo. Não tem jeito. Isso faz parte, é luta. O Senhor Jesus declarou isso. Olha, eu neste mundo, eu fui tentado, me procuraram. Ele disse, mas eu venci o mundo. Vocês precisam se manterem fiéis. Então, uma das verdades que a gente precisa ter antes de a gente caminhar pelo objetivo daquilo que temos para essa noite. Não se confunda, não se desanime. Nesse mundo, não é porque você é um cristão convertido a Jesus Cristo que você não vai ser acusado injustamente, que você não vai passar por ameaças e você não será odiado. Existem pessoas que nunca conheceram você, nunca me conheceram, mas que não gostam de você e nem de mim de graça. Tem gente que nunca sentou para tomar um café, mas ouviu dizer, teve uma impressão negativa de um momento e tirou uma conclusão. Tem gente que nunca viajou com você, nunca caminhou com você, nunca veio talvez pintar a igreja com você para te conhecer, mas ele não gosta de você. Por quê? Porque fulano falou que você é isso, aquilo. Eu estou dizendo para você que eu já cometi esse erro e pedi perdão para Deus há muitos anos atrás. E já ouvi pessoas que hoje são meus conhecidos, que me respeitam, disse assim, Clebão, você sabia que eu te achava um cara extremamente difícil? Eu disse, é mesmo. Falei, por quê? Porque falaram que você era isso e isso. Eu falei, você vai me dizer quem falou? Ele disse, eu vou falar. Aí ele me contou uma história, eu disse, pois é. Mas ele contou uma história, mas não contou por que eu tomei aquela decisão quando eu o corrigi lá no trabalho, quando eu pedi o desligamento dele da minha unidade. Foi isso que aconteceu. Eu falei, foi isso. Ele falou, rapaz, durante muito tempo eu não suportava. Eu peguei uma antipatia sem te conhecer. Eu falei, que pena. Ele falou, e hoje? Ele falou, rapaz, não me deixa sair dessa unidade não. Entende isso, querido? Que enquanto nós vivemos nesse mundo, às vezes do teu sangue, da tua vizinhança, do teu trabalho, e eu não quero nem expressar em outro lugar que não deveria acontecer isso.
As pessoas talvez vão olhar para você, não. O texto nos mostra que a declaração daqueles homens, elas são pesadas, e diz assim: alguns judeus que não te dão ouvido. Olha o peso do que eles falam. Alguns judeus que não te dão ouvidos. É como se eles dissessem assim: aqueles que o rei tem sido bondoso com eles. Ele chega e fala: olha, tem uns homens aí no reino que se recusaram a dobrar o joelho. Mas a pergunta, ela cava uma outra pergunta. Óbvio, que homens? Era o que eles queriam. Aqueles judeus, aquela raça que veio lá de Judá. Sabe, rei? Aqueles que o Senhor colocou em cargos, aqueles que deveriam ser leais com o Senhor, exatamente eles. São eles, rei, que rejeitam os teus valores. Lembre-se, se você servir a Deus, não viva com a expectativa de que você vai ser servido pelo mundo. Nunca acontecerá isso. Se você servir a Deus, sempre o mundo buscará uma oportunidade para te estrangular, para te destruir, para te diminuir, para te ridicularizar. O mundo nunca vai nos servir. Eu preguei aqui, eu não lembro quando, mas eu me lembro do tema da mensagem que Deus me deu aqui nesta casa. Se prostrado me adorares. Talvez alguns de vocês vão se lembrar dessa mensagem. O dia que Satanás chega para Jesus, após Jesus ter sido batizado, estar lá em jejum, o diabo fala assim: se você se prostrar, eu te darei tudo isso. É exatamente isso aqui. Se nós nos prostrarmos às coisas desse mundo, aos deuses desse mundo, a gente pode ter um momento de satisfação carnal, de dinheiro, de prazer, de status e até de poder. Mas o que a gente não poderá ter é a comunhão com Deus e a certeza de morar na eternidade com o Senhor. Até aqui você está vendo algumas coisas que nos faz pensar. Possivelmente nós vamos ser ameaçados e acusados dessa vida. Seja por aqueles que conhecem a Deus verdadeiro, ou por aqueles que deixaram Satanás entrar na vida deles. Quais são as estátuas de hoje? Se você não se prostra aos ídolos da ideologia do mundo de hoje, qual o nome que nos dão hoje? Não é? Hoje a gente está vendo que... Como é que é? Você não pensa assim, você é isso. Você é aquilo. Não, eu não sou. Eu só creio na Bíblia. A Bíblia diz que Deus não se agrada disso. Não! Fulano aí e tal, está dizendo, fui lá, não sei na onde, me distratou, me desrespeitou. Quais são as estátuas de hoje? Uma delas é aquela que, se você não concorda com a ideologia do mundo atual. A segunda, ou uma delas, se você rejeita os esquemas desonestos. Ei, irmão, 6 bilhões de furto, roubo na Previdência, não é pouca coisa. Ninguém rouba tanto dinheiro assim sozinho. Tem que passar por um monte de gente. Ninguém desvia tanta verba pública sozinho de uma prefeitura, de um estado, de uma união. Numa empresa, ninguém desvia valores altos, que um monte de gente tem o poder de fiscalização. Se ele não tiver ali alguém para estar argolado com ele. Qual é o outro tipo de estátua desse mundo? É a estátua da desonestidade. Meu irmão, outra delas é se você decide fazer somente o que é correto. O quê? Você não vai fazer o errado. Então você não vai se prostrar para o errado. Então você não serve. Então você não vai assinar esse documento? Não. Você não vai fazer parte com a gente disso? Não. Então você está se negando. Se você for firme nas suas convicções, você já tomou uma posição.
eu não vou me curvar perante essa estátua. Hoje, a gente vê que, mesmo você sendo educado, mesmo você sendo amoroso, você poderá ser perseguido. Pastor, é só hoje? Não, está aqui, Daniel capítulo 3. Eles nunca foram desrespeitosos com o rei. Eles nunca falharam. Então hoje o que mais a gente encontra? A ideologia do mundo. Você não se prostra para ela, não. Então tem que ir para a fornalha. Fornalha da onde? Do processo, da cadeia. Perdeu o emprego, excluído da sociedade, excluído disso, excluído daquilo. Mas a vida é feita de escolhas. A gente precisa saber o que a gente quer da vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que mesmo esses homens sendo amorosos e educados, eles mesmo assim foram perseguidos. Não importa o que aconteça, irmão, é a conclusão disso quando a gente fala em cordeiro no meio de lobos. Não importa o que aconteça, não importa o que você está vivendo, não importa quantas pessoas, não importa a sua saúde, não importa a circunstância, continue adorando a Deus acima de todas as coisas. O momento pode não ser o melhor momento da sua vida, mas não se esqueça de manter a adoração assim, eu continuo adorando, eu continuarei cantando, eu continuarei te servindo. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, não abra mão da adoração. Isso aqui incomodou aqueles homens, porque eles não se curvaram, aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. Por que eles não se curvaram? Porque para eles só se curva diante de Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a igreja essa noite. A quem, até que ponto nós nos manteremos para não nos curvarmos diante de algumas coisas? Sabe aquelas coisas assim, mas se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas todo mundo faz. Mas se eu não fizer isso, o que vão dizer? Você precisa manter a sua adoração em alta. Porque esses três moços, eles receberam uma pergunta. A pergunta foi essa: e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus? Não precisamos nos defender diante do rei. Se existe uma pergunta mais fraca que alguém poderia fazer para aqueles três moços, foi essa pergunta fraca. É como pegar uma bola, colocar em frente o gol sem goleiro. Pode chutar, vai fazer gol. Foi isso que ele fez. Quem é o Deus que poderá livrar você? Irmão, para quem já não se curvou perante a estátua, para quem já foi levado perante o rei, você acha que eu vou ainda temer a possibilidade de... Quem é o Deus? Quem é o Deus que poderá me livrar vocês? Bom, a resposta foi a mais mamão com açúcar possível. É colocar a bolinha aqui assim, tira o goleiro. É para responder? O Senhor. É facinho responder assim. Para esses moços, eles não tinham problema de se identificar como servos do Altíssimo. Hoje alguns têm problema. Hoje talvez alguns tenham essa realidade. Não, mas... Não, sabe como é que é, né? Não, se eu falar lá na minha... Não, como é? Não, se eu falar lá, eles vão saber. Não, eu tenho que fazer. Tem que fazer? Tem que fazer. Quero fazer outra pergunta para a igreja essa noite. Mentira tem grau? Mentira, mentirinha, mentirona? Tem? Não tem. Mas porque fulano, porque ciclano, porque senão... Cuidado! Não é assim. Esses três moços responderam assim: nós não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro. Irmão, a hora que esses moços falaram isso, de 0 a 1000,
foi na hora a ira de Nabucodonosor. Como é que é? Aqueçam muito mais, 7 vezes mais, isso aí. Ele deu a chance para aqueles meninos de responderem, de mudarem a história. Mas aqueles 3 moços confiaram em Deus. Eles preferiram, se Deus não livrar, nós não vamos nos prostrar. E hoje? E o carro que eu pedi e Deus não deu, aí eu saio. E o emprego que eu pedi e Deus não deu, aí eu desisto. E por que eu não passei em tal concurso ou tal situação, aí eu saio. Se ele fizer, irmãos, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A gente pega alguns problemas e fala: Senhor, está em tuas mãos, confia, Senhor, eu confio, eu confio, eu confio. Segunda-feira: Senhor, e aí? Senhor, e aí? Eu confiei no Senhor, eu entreguei, o Senhor até agora não respondeu. Irmão, se você entregou, não retire das mãos do Senhor. Tem coisas que Deus não vai realmente fazer. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Esses 3 moços aqui nos mostram que a fé deles permitiu com que eles não se curvassem. Eu tenho visto uma geração de jovens apaixonada por Jesus em alguns lugares, que tem aberto mão de muitas coisas, e que quando eu os vejo adorando, eu falo: meu Deus, que coisa extraordinária. A fé desses 3 ossos aqui, a convicção, eles falaram: curvar a gente não se curva. Você também já deve ter ouvido um provérbio que diz que a ocasião faz o ladrão. Não é bíblico. O que esse provérbio quer dizer? É que dependendo da situação, da facilidade, estava ali, né? Estava fácil, acabei fazendo. Para esses 3 moços, não, senhor. Não é assim que funciona, não. Não, eu estava viajando sozinho, a Fernanda não estava ali, né? Aí o quê? Aí o quê? O que mudou? Primeiro, que você demonstrou que você não a ama, que se você amasse, você não faria isso. Segundo, que você esqueceu que os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu estava ali, estava tão fraco, pastor, eu estava lá, né, viagem, eu estava mal, eu briguei com a namorada, pastor, eu estava mal, sabe, briguei em casa, aí quando eu vi, eu já estava bebendo. Irmão, na boa, você já queria beber há muito tempo, você já queria pisar na bola há muito tempo, não foi a situação que te levou para isso. Esses moços aqui, eles tinham algo no coração: não vamos nos curvar. Isso para eles era convicção. Às vezes nós vamos ser rodeados por lobos que vão rosnar, que vão soltar o seu hálito fedido, que vão tentar arranhar e dizer: chega, acabou. Não vai. Mantenha as tuas convicções no Senhor Jesus, porque Ele não vai desamparar, Ele vai continuar. Mesmo que Deus não se dispusesse a socorrer a eles naquela situação, eles mantiveram. O fogo foi atiçado 7 vezes mais. E sabe por quê? Porque o rei estava tão enfurecido que o rei não queria que sobrasse nada deles. Veja que os homens mais fortes do exército foram aqueles que foram amarrar. Começa o show. Vocês não vão, né? Quem são os mais fortes aí? Tragam eles aqui. Quero que vocês amarrem esses 3 homens. Já aqueceu? Porque o objetivo de aquecer 7 vezes mais era o objetivo de que não sobrasse nada, para que aquilo fosse um exemplo para os demais. Então a ideia aqui é que nenhum vestígio daqueles 3 jovens sobrasse. O inimigo não brinca de ser demônio. Os lobos não brincam de serem lobos. Eles são, e eles querem. Agora veja que esses moços, eles são amarrados em público. Está todo mundo olhando aquela cena. Os seus algozes estão com um sorrisinho meio que aqui no canto dos lábios. O rei está enfurecido. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. A Bíblia não diz
Mas imagine a multidão que estava ali. O que será que foi ouvido naquele momento? Morram! Aplausos? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que esses 3 homens, depois de amarrar, talvez fizeram assim para o rei. E o rei disse: quando eles abrem a tampa, o que acontecia nessa região de Dura? Haviam olarias de tijolos. Embora muitas das vezes os tijolos fossem queimados naturalmente no sol, algumas situações, os fornos altos eram usados para queimar cerâmica. E naquele caso, na região de Dura, esse forno é aquecido de uma maneira em que eles são lançados de cima para baixo. E quando eles são lançados, por alguma situação, uma abertura, o rei fica observando. Já perdeu os melhores soldados dele. Bom, se os mais fortes morreram, não serão esses 3 que vão sobreviver. E a Bíblia diz que os lobos que estão ali estão esperando só uma resposta, só o final. E o rei, você conhece a história. Ele olha e diz: tem alguma coisa errada aí. A gente lançou 3, eu estou vendo 4. E ele usa uma declaração tipo filho dos deuses. Ele está dizendo: tem alguém lá, eu estou vendo 4. E o que é interessante, eles estão todos soltos. Ele vai, grita, diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. Aí a Bíblia diz que esses homens são conduzidos para fora da fornalha. Irmãos, isso é milagre. Eles não estão queimados, não estão com cheiro de fumaça, não estão com coisa de cabelo. Você já reparou? Outro dia eu fui ligar o fogo lá em casa, vacilei, quando o braço, aquele cheirão de pelo queimado, já tosado, parece galinha queimada. Imagine bem o trem. Esses moços são colocados dentro da fornalha. Não sai com cheiro de queimado, não sai com fumaça, não queimou o manto, não sai com a pele, nada. Perfeitinho da Silva. Assim, ó. Oi? Pois não? Eles entraram para a morte, mas o Senhor da vida estava com eles na fornalha. O texto diz que o Senhor na fornalha estava com eles. Os lobos tentaram matar. E eu caminho com você já fechando. Por que será que Daniel repete tantas vezes no seu livro que as tentações foram para ele prestar culto e adorar? Do capítulo 1 ao último, você vai encontrar declarações: prestar culto e adorar. Foram esses os caminhos que tentaram levar Daniel e os judeus. Mas eles não se prostraram. Qual é o objetivo de Daniel, usado por Deus, escrever isso para nós? Tem um objetivo. O objetivo é que nós não venhamos perder o foco da adoração. Ó irmãos, eu disse para você no começo que sentimento nos trai. Sim ou não? Eu já fui traído por sentimento. Pelos meus sentimentos. Eu já entrei para fazer exame com sentimento de derrota. E saí com um resultado diferente da derrota. Eu já fui prestar concursos internos, com as pessoas dizendo: não vai. Eu me lembro que teve um deles, que disseram assim: não vai, Kleber, você não vai passar. Falou: cara, dá licença, eu vou fazer minha inscrição. Dá licença, você não vai, não me perturba, sai de perto de mim. Não vai, tem fulano, ciclano, fulano é peixe de não sei quem, fulano é filho de não sei quem. Beleza, beleza, tranquilo. Você faz a inscrição, você vai para casa e aquelas coisas ficam assim, ó. Puxa vida, acho que deu ruim mesmo. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar certo. Sentimentos. Se você der uma olhada agora ao seu redor, você olhar agora ao seu redor, não só o físico agora, mas da sua vida, qual é a sensação que você tem? Se você olhar para um problema que você está buscando uma solução há um determinado tempo, e ele ainda não foi solucionado, qual é a sensação que você tem? Sentimento. Quando você chega em casa
e você vê um fato, que você vem convivendo com ele há algum tempo, qual a sensação que você tem? Isso não vai ter saída. Eu vou morrer assim. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que a gente fica olhando para a casa dos outros, para a vida dos outros, e a gente se compara. Você não? Você não? Quantas vezes Satanás fala assim: você prega e você não está desfrutando disso. Eu me lembro que quando eu peguei Covid, que me deram 72 horas, durante as noites primeiras, eu não queria que a noite chegasse, porque eu não tinha forças físicas. E quando chegava a noite, que escurecia na madrugada, que eu tentava dormir, o maligno vinha e dizia: não adiantou nada você pregar. Tentei te matar várias vezes e não consegui, mas agora eu te mato. Irmãos, isso não foi uma noite. Eu não conseguia gritar a Fernanda, que também estava ruim na cama do outro lado. Eu só tinha um jeito. Na minha mente eu falava assim: mentira, você é mentiroso, o sangue de Jesus tem poder. Eu não tinha força para falar. Eu parei de ver televisão, porque a gente começa a ver gente morrendo. Falei: sou o próximo. Sentimento. Se você viver pelo sentimento, se você olhar pelos lobos que rosnam, que gritam, pelas pessoas que te odeiam, que têm raiva do teu sucesso, que têm raiva da tua vida, que invejam você, sabe o que você vai fazer? Nada. Você vai negar, você vai desistir. Então por que Daniel fala no seu livro? Ele fala que muitas vezes ele repete: olha, prestar culto e adorar, prestar culto e adorar, porque é nessa área que a Babilônia tentou lhe derrubar. É para a gente não perder de vista o senso da adoração. Nós não devemos dividir a nossa devoção com nada nem ninguém neste mundo, a não ser Deus. E eu não sou hipócrita. Eu não vou aqui me dar uma de super crente. Há momentos, sim, em que a gente vai ter que agir, respirar, levantar por fé. E se não fizer, cai. Se não se posicionar, morre. Se não tomar atitude, fica em casa, nem congregar vem mais. Não tem mais prazer em se arrumar, não tem mais prazer em fazer nada, vai cair, vai morrer. Primeiro se morre espiritual e depois se morre fisicamente. Relacionamentos, vida física, saúde emocional, que emocional, a espiritual já foi há muito tempo. Os lobos estão dizendo: vai morrer, vai cair, essa ela não vai aguentar, esse ele não vai. Você não pode pregar, você não pode subir no altar, você não vai, você não tem condições, você. Por quê? Porque você está orando e você não recebeu. Está vendo? Você ora pelos outros, os outros recebem, mas você não está vivendo aquilo que você está pedindo para o seu Deus. Ora, se Ele nos livrar da fornalha, é porque Ele quis livrar. Mas se Ele não nos livrar da fornalha, é porque Ele também não quis livrar. Ele continua sendo Deus. Cordeiro no meio de lobos. Eles entram, adoram a Deus na Babilônia, são odiados lá dentro, vivem cercados por aqueles homens. A proteção de Deus na fornalha não foi só sobre a vida, foi sobre os cabelos, foi sobre o manto, foi sobre a roupa, foi sobre tudo. Eles saíram de lá como se não tivessem entrado lá. As cordas se queimaram. Os soldados que os lançaram lá se queimaram. Mas eles não. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Transmita o seu olhar agora para o cenário. Toda aquela multidão, em minutos, viu os soldados morrendo e viu eles sendo lançados na fornalha. Não precisava esperar muito. 5 minutos. Na temperatura que estava o forno,
não sobra ninguém. E o público está lá. E o rei está lá. O mesmo público, escute bem isso para a gente terminar. O mesmo público que viu a desonra, que viu a humilhação, que viu a injúria, o mesmo público que se aliançou, que se calou, que se omitiu, foi o mesmo público que viu aqueles 3 moços sendo honrado por Deus, que saiu com eles da fornalha. Foi o espetáculo de evangelismo maior que Nabucodonosor poderia ter feito com aqueles 3 moços. Talvez um culto ao vivo não seria tão forte produzido por eles quanto aquele que esses 3 moços fizeram. Todo o povo das nações que estavam ali, eles glorificaram. Queridos, olhem para o texto. Deus não os livrou de estarem no problema. Deus os livrou no problema. Lobos sempre vão tentar nos matar, sempre vão tentar contra os cordeiros, mas Deus põe a mão e nada acontece. Deus reverte sentenças que antes eram contra, e Deus transforma em bênçãos. Aonde? Verso de número 30, olha que coisa fantástica. O rei lançou eles na fornalha para morrer, sim ou não? Verso 30, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. A maldição o Senhor reverteu em bênção. Talvez a gente esteja olhando agora e falando assim, tá ruim, tá difícil. Acho que dessa não dá não. Eu venho pregar essa noite fechando essa palavra, essa série de Cordeiro no meio de lobos. Aqueles moços entraram para morrer, para servir de exemplos do que é não se curvar para o sistema. Postura, identidade. O que está nos faltando às vezes é postura, identidade. É ser mais aguerrido, é dizer, não, está chovendo, mas eu vou estar lá. Está garoando, mas eu estarei lá. Não abro mão disso, não abro mão daquilo. Para o meu Deus é em primeiro lugar. Não, mas você já vai. Não, não negocio. Não negocio, não. Porque quando eu estou precisando, eu sei quem me recorro. O que está nos faltando hoje é um pouco mais de compromisso. É uma expressão que está muito em evidência hoje. É o vídeo bater com o áudio. Sabe como é que é? Me filmam, uma belezinha. Mas quando eu vou viver, não está batendo o meu vídeo com o áudio. Não está fechando. O que está nos faltando hoje é ser um pouco mais, sabe? Não, de jeito nenhum. Então, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Ok, mas eu continuarei adorando. E quer saber? Eu vou adorar. Eu vou adorar. A coisa precisa ser nessa linha, nesse pensamento. Eu fui comprar uma tinta sexta-feira, a Fernanda foi comigo. Aí eu cheguei numa loja de tinta, conheço o gerente lá, é crente. Ele estava falando com uma pessoa que eu já identifiquei que era crente. Aí eu cheguei, ele falou assim, pastorzão, tá, opa, senhor crente também, opa. E conversa de crente não pode sair outra coisa a não ser coisa de crente. Aí eu falei, rapaz, Deus está aqui. Não, a palavra não fala que quando tiver 2 ou 3, a Fernanda está aqui, já somos em 4, então Deus está aqui. Sabe, queridos, nós precisamos ser um pouco mais convencidos. Convencidos no sentido de que eu não vou abrir mão, não convencido da fé. Isso aqui para mim é inegociável. Eu não abro mão. Hoje não tem pão, mas eu vou orar, vou agradecer, porque o Deus que hoje permitiu que não tenha, amanhã Ele pode mandar. Hoje eu não estou vendo a providência, mas eu sei que a providência está chegando. Eu vinha para a igreja e vinha pensando na seca, na época de Elias, que ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. E aí nós conhecemos a história de Elias no Carmelo. Você lembra que quando ele vai orar, depois de tudo aquilo que acontece,
Ele chama o seu menino e fala assim, ele está de joelho, né? Está de joelho. Ele para de orar e fala, dá uma olhada, o que você vê lá? Ela fala lá, eu fui lá e não vi nada. Ele continua orando. A seca está comendo. O profeta está orando. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Pregar uma coisa que você ainda não recebeu, que você não está vivendo. Ele continua orando. A segunda vez. O que você está vendo? Nem nuvem, nem nublado. E assim foi a terceira, foi a quarta. Na última vez, Elias não levanta. Ele só fala, dá uma olhada o que está lá no mar. O menino volta, o moço volta e diz assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus não precisa de uma grande nuvem. Deus só precisa, no sentido para operar, é que a gente continue confiando nele. Continue confiando no Senhor. Não se dê pelo momento, pelo instante. Continue confiando no Senhor. Adore a Deus com dor. Sabe aquele dia que você está escalado para fazer alguma coisa e você fala assim, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade. Como dizia meu pai, vai sem vontade, vai sem ânimo, mas faça. Sabe aquele momento que você fala assim, com que alegria eu vou neste evento? Você vai na alegria do Senhor, porque Ele é a tua força. O Senhor, Ele muda as histórias. Com esses 3 moços que foram sentenciados pelos lobos, desde a primeira mensagem, da primeira noite, esse era o objetivo, de mostrar para todos nós, que nós nunca vamos deixar de ser cercados por pessoas, pelo inimigo, que vão tentar nos desfazer, pelo nosso tamanho, pela nossa falta talvez de recurso que eles têm, pelos equipamentos que você não tem, pela aparência que você não tem, que eles têm, talvez pelos salões de beleza que você não tem acesso a eles, talvez pelas roupas que você não tem, talvez pelos monstros que se levantam dizendo, eu sou melhor do que você, eu sou capaz disso, capaz daquilo, capaz daquilo. Eu me lembro de José no Egito. Eu me lembro que esse moço tinha tudo para abrir mão. E ele virou o segundo homem do Egito. Mantenha as suas convicções. Mantenha-se firme. Porque Deus pode mudar as situações. Palavra de hoje, para nós fecharmos. Apesar dos teus sentimentos, mantenha a sua fé. Vamos repetir juntos? Apesar dos sentimentos, mantenha a fé. Vamos falar mais uma vez? Apesar dos sentimentos, mantenha a fé. Diga para alguém próximo de você, diga, apesar dos sentimentos, irmão, mantenha a fé. Ixi. Vamos mudar isso aí. Parece que você não comeu nada hoje. Vamos lá. De novo. 1, 2, 3. Diga, apesar do sentimento, mantenha a fé. Vamos ficar em pé que acho que vocês vão falar melhor. Acho que vocês estão com fome, não comeram nada hoje, né? Pela carinha de sono de alguns aí, deve ter comido além da conta. Irmãos, Jesus sofreu os mesmos sentimentos que nós. Os mesmos. Sentimentos são inimigos da fé. Nunca esqueça disso. Sentimentos são inimigos da fé. E os sentimentos sempre vão vir e dizer assim, olha, pare com isso. Quantas vezes eu precisei declarar aquilo que eu não estou sentindo? Ele não pode. Por isso que eu peço perdão a Deus. Às vezes você está nervoso, está chateado, você fala, quer saber? Que se lasque, não vou mais, é isso, é aquilo. Você fala, o que eu falei, o que eu fiz? O que não devia ter feito? Os sentimentos. Os 4 textos que nós lemos eram histórias de homens que viveram a atmosfera contrária,
mas tiveram postura em Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar.